Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem está com frio, diga amém. Hã? Só ouvi a voz da irmã Zé, que está com frio. Meu Deus do céu. Glória a Deus que tem um óculos aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 81. Vamos continuar no livro de Salmos. Salmo de número 81, versículos número 6 em diante. Quem encontrou, diz amém. O título desse salmo diz assim: exortação a louvor e o quê? Obediência. Que coisa, né? O louvor e a obediência são duas armas. Glória a Deus. Poderosas nas mãos do Senhor. Livrei os seus ombros do peso. Em outra tradução diz da carga. E suas mãos foram livres dos cestos. Glória a Deus. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. E te experimentei junto às águas de Miribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Poderíamos dizer, ó povo de Deus, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Meu Deus. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria contra os seus adversários. Glória a Deus. Deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A partir do versículo de número 6, o Senhor, Ele começa a lembrar ao povo de Israel tudo aquilo que o Senhor havia feito na vida deles. Como o Senhor livrou eles da escravidão no Egito. Eles estavam ali carregando peso. Eles tinham que carregar balaios cheios de tijolos. Eles tinham que carregar peso sobre os seus ombros, como a palavra diz aqui. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos.
Eles tinham que colocar peso nos ombros, peso nas mãos, carregando cestos de um lado e de outro. Carregando tijolos, pedra, tudo enquanto é pesado, eles tinham que carregar. E o Senhor, nesse salmo, o Senhor começa a lembrá-los. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor precisa nos lembrar do que Ele já fez na nossa vida. Porque com as lutas que nós passamos no dia a dia, como seres humanos que somos, a nossa tendência é nos esquecer do que nós já vivemos, do que o Senhor já fez na nossa vida. E nós começamos a lembrar da situação que estamos vivendo no momento. De repente você está passando por um vento que está soprando para todo lado e você não sabe mais como vencer, como esse vento pode se acalmar. Então a sua mente, o seu coração ficam naquela situação que você está vivendo, naquela luta que você está lutando, naquela batalha travada que você está enfrentando. E você se esquece do que o Senhor já fez lá atrás. Tá? Quando você também estava passando por uma situação semelhante ou talvez pior que essa que você está vivendo hoje, e o Senhor te deu vitória. Você orou, você clamou, o Senhor te respondeu. E nós até nos esquecemos de como o Senhor nos ouviu. O que é que nós fizemos? Nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos. O Senhor respondeu a nossa oração. E a gente se esqueceu. Passou. A gente começa a se lembrar só da situação que estamos vivendo hoje. Só da luta que estamos enfrentando hoje. E a luta que o Senhor já nos ajudou a vencer lá atrás. No Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E depois ele diz outra vez: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum. Diga para o seu irmão, é de nenhum de seus benefícios. Porque são muitos. Não dá para contar nos dedos os benefícios do Senhor para com as nossas vidas. E às vezes a gente se esquece. A gente só lembra do presente, do que nós estamos passando agora, do que está nos acontecendo esse ano, do que nos aconteceu no ano passado. E nós nos esquecemos lá atrás, os livramentos que o Senhor deu, as curas que o Senhor nos concedeu, os milagres que nós recebemos da parte de Deus, a provisão que o Senhor enviou no momento que nós estávamos mais necessitados. Nós clamamos e Ele enviou provisão. Então, o Senhor começa lembrando ao povo de Israel o que Ele já havia feito. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. O Senhor provou ali naquele lugar. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Quer dizer, quero chamar a atenção de vocês. Quero corrigir vocês. Glória a Deus. Ó Israel, se me escutasses. Ó povo de Deus, se o povo de Deus escutasse mais a Deus. Ah, povo daqui desta igreja, do Parque Olímpico, o Brasil para Cristo do Parque Olímpico, se ouvíssemos mais a Deus. Porque escutar não é somente você ouvir. Escutar é também você guardar o que você ouviu. Não basta você ouvir se você não guardar o que você ouviu. De repente você ouve alguma coisa, aquilo passa, você se esquece, não lembra mais. Mas o Senhor diz: ó Israel, ó povo de Deus, se nós ouvíssemos mais a voz do Senhor. O que aconteceria? Vamos ver, a partir do versículo 9. Não haja no meio de ti Deus alheio.
O que é Deus alheio? Deus estranho. Deus que não é o Deus verdadeiro. Deus que não é o Deus vivo. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter outro Deus diante do nosso Deus. Não podemos nos prostrar diante de Deus estranho. Deus alheio. Deus que não é o nosso. Glória a Deus. Nem te prostres ante Deus, deuses estranho. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor é o teu Deus, diga aleluia. Aleluia. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e eu a encherei. Glória a Deus. O Senhor nos tirou da terra da servidão, da terra onde nós éramos escravizados pelo pecado, onde o adversário nos fazia muitas vezes de montaria, mas o Senhor nos tirou de lá. Por isso nós não devemos mais aceitar ser capacho do inferno, ser capacho do adversário. Não podemos deixar o adversário ficar pisando em nós. Venha ele da maneira que vier, está repreendido e derrotado pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: Israel não me atendeu. Como é duro nós não atendermos a voz do Senhor. Como é ruim para nós não atendermos, é não obedecermos a voz do Senhor. Quando os nossos pais, eu me lembro, no caso das minhas irmãs, dos meus irmãos, o que meu pai falava tinha que ser obedecido. Se ele falasse, não é para deixar aqui esta caixa, quando eu chegar não quero achá-la aqui, quero que ponha, que guarde em outro lugar. Um olhava para o outro e logo cada um procurava dar um jeito de tirar dali e guardar em outro lugar. Se ele chegasse no quintal e falasse, olha, quando eu voltar não quero ver esse lixo aqui. Tratem de varrer, botar fogo, fazer o que quiser, mas não quero achar aqui. Tinha que fazer o quê? Obedecer. Você não vai em tal lugar porque hoje não é dia de você ir, eu não vou deixar você ir hoje. Só quando sua mãe for. Aí, o que a gente tinha que fazer? Tirar até a roupa que nós tínhamos preparado, já estávamos vestidos para sair. Tinha que tirar e ficar quietinho lá. Quando ele falava, ninguém nem era doido de falar que não. Tinha que obedecer. Obedecer. Glória a Deus. E é exatamente isso que o Senhor está reclamando, através desse salmo. O Senhor disse, abre bem a boca e eu a encherei, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. E até hoje não atende. Até hoje não atende. Por que a nação de Israel passa por tantas situações, tantas batalhas, tantas guerras, tantas lutas, tantas situações? É uma nação abençoada? É. É um povo abençoado? É. Mas é um povo desobediente? É. Podia ser muito mais abençoado. Mas não é. Porque desobedece a voz de Deus. Glória a Deus.
E nós somos a Israel espiritual de Deus. Como povo de Deus na terra, nós também não somos muito obedientes, não. O Senhor fala, vai para lá, nós queremos ir para cá. O Senhor fala, faz desse jeito, nós falamos, vou fazer do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Não, a gente sofre com isso, mas a gente quer continuar na teimosia. Diga misericórdia. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz assim, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, quer dizer que não anda, né, irmãos? Quando o Senhor fala, se andasse, se meu povo me escutasse, que não basta escutar, tem que obedecer, né? Escutar, até escutam, mas não obedece. Se Israel me escutasse, glória a Deus. Se Israel andasse nos meus caminhos. E aí vem as bênçãos. A partir do versículo 14, você já pode ler e ver o que ia acontecer com o povo de Israel, com o povo de Deus, se ouvisse a voz do Senhor, se obedecesse a voz do Senhor. Eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Isto duraria para sempre. Olha, os que aborrecem o Senhor iriam se submeter ao povo de Israel, ao povo de Deus. Isto não era por um dia nem por um ano, não, é para sempre. Existem nações que aborrecem ao Senhor e que lutam contra o povo de Israel, e isso dura muito tempo. E quando você vê, é morte, é destruição, é tantas coisas horríveis que acontecem, porque eles não obedecem à voz de Deus. Eu sustentaria com o trigo mais fino. O trigo mais fino é algo assim de especial. É o melhor trigo que existe. É algo que aqueles que não têm condição não conseguem comprar. De tão especial que é. E o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse mel que escorre da rocha é produzido por um tipo de abelha que não existe em outro lugar, a não ser nas montanhas, a não ser entre as rochas. E elas produzem ali o mel. E aquele mel fica escorrendo ali. As pessoas passam ali, pode até colher aquele mel, porque da rocha começa a minar mel. Por isso é que a palavra de Deus diz que o Senhor ia levar o povo de Israel para uma terra que manava leite e mel. O leite era das cabras, que andavam pelas montanhas, e elas eram cabras muito fortes e grandes, e elas passavam, e elas estavam com os peitos cheios de leite, e elas iam passando, os peitos delas se esfregavam nas rochas e começava a minar leite. A rocha começava a minar leite. Que coisa, hein? Era um lugar de fartura, um lugar de muita abundância. Porque o nosso Deus é Deus de abundância. Então as pessoas podiam passar ali e ver o leite escorrendo, né? Das rochas. O mel era uma terra que manava leite e mel. E até hoje Israel continua sendo uma terra farta, uma terra deleitosa,
Uma terra que, mesmo sendo no deserto, produz os melhores legumes, as melhores verduras que vocês possam ver. Os maiores cachos de uva. Os frutos que aqui, com toda a tecnologia, não produz, lá consegue produzir o melhor. Por isso que a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É só obedecer à voz do Senhor. É só andar de acordo com a vontade do Senhor. Se nós voltarmos um pouco lá atrás, em Deuteronômio, no capítulo 28, nós vamos ver também o que o Senhor fala através desta palavra. Tem alguém que pode ler para mim? Deuteronômio 28, a partir do versículo de número 1. Da terra. Continua, irmão. Glória a Deus. Olha o que acontece. Quando a gente ouve a voz do Senhor, só isso que o Senhor pede. Ele não pede que a gente ande carregando peso nas costas, porque Ele nos tirou o peso das costas. O peso que nós carregávamos, que era mais pesado para nós carregarmos, era exatamente o pecado. E o Senhor tirou dos nossos ombros. Ele tirou o jugo do pecado que pesava sobre nós. Glória a Deus. Hoje nós somos livres para servi-lo, livres para andarmos na presença dEle. A única coisa que o Senhor pede é que nós devemos ouvir a sua voz. Devemos ouvir a sua palavra, guardar a sua palavra, obedecer. Porque não adianta nós ouvirmos a voz do Senhor e não obedecermos. Tem tanta gente que fica assim: eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero que o Senhor fale: Senhor, fale comigo, Jesus. Tem pessoas que o Senhor nem quer falar mais. Porque fala, entra por aqui, sai por aqui, não obedece. Para que o Senhor vai falar? Jogar a palavra fora. E a palavra de Deus não cai no chão. Eu já ouvi muitas pessoas chegarem e falar: Senhor, fala comigo, hoje eu quero ouvir a tua voz. E tem alguns que ficam andando atrás de profetas, atrás de revelação. Um dia está numa igreja, outro dia está na outra, outro dia está na outra, atrás de profetas, atrás de revelação. Mas quem diz que obedece? De que adianta eu andar de igreja em igreja, de casa em casa, quando alguém fala: tem uma irmã ali que profetiza, olha, tem um irmão ali, olha o que Deus usa ele para falar, realmente acontece, vamos até lá, e eu corro lá. Aí de repente Deus usa o irmão para falar: ô irmã. Aí eu ouço, choro, só que eu não obedeço aquilo que o Senhor falou. Você sabia que quando o Senhor fala conosco, Ele exige alguma coisa? Quem já entendeu isso? Quem já percebeu isso? Geralmente o Senhor fala: eu vou fazer isso e isso na sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que fazer assim, 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 assim. Será que é comigo só que o Senhor fala assim? Eu vou te abençoar, vou abrir as portas para você. Mas geralmente Ele fala: mas você tem que fazer isso, isso e isso.
Aí a gente fica assim, o Senhor falou que vai me dar isso. O Senhor falou que ia fazer isso na minha vida. Mas até agora Ele não fez. Por que será que Ele não fez? Será se a gente obedeceu o que o Senhor falou para nós fazermos? Um dia o Senhor falou para mim assim, eu vou fazer isso e isso e isso na sua vida. Mas antes, eu vou te mostrar algumas coisas que você faz que eu não me agrado. Então somente ora e jejua. Sabe quantos dias? Me busque em oração e jejum por 3 dias. Tem alguém aí disposto? Jejuar 3 dias? 3 dias e 3 noites para que o Senhor te mostre alguma coisa e faça o que Ele prometeu para você? Tem alguém? Se tem, diga amém. Tem alguns que têm coragem, outros não. Outros nem falam, né? Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil, não. Aí do jeito que o Senhor falou, eu fiz. Só que enquanto eu dormia à noite, o Senhor mostrou como se fosse numa tela de cinema, daquelas bem grandes. Tudo que eu fazia que Ele não se agradava. Primeiro Ele me mostrou tudo que eu fazia que Ele não se agradava. E que eu precisava mudar e precisava melhorar. E eu olhei e falei, meu Deus, mas eu faço isso? O Senhor mostrava assim na tela. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, me liberta. Me liberta. Porque quando você faz alguma coisa que você sabe que não é de Deus, e você vê que você está errado, não está de acordo com a palavra de Deus, você tem que pedir misericórdia. Mania, sabe aquelas manias velhas que a gente tinha? O que eu fazia, irmãos, não era pecado assim, aqueles pecadão assim que as pessoas praticam por aí, não. Era manias antigas que eu tinha. E que eu não queria me desligar daquilo. Eu me lembro que eu tinha uma mania, isso aí já falei na live, já falei em algumas igrejas que eu preguei, que depois que eu limpava a casa, naquela época a casa era encerada, depois que eu limpava, deixava tudo limpinho, ai de quem pisasse com o pé sujo, sem tirar o sapato quando ia entrar em casa. Meu marido chegava do serviço, primeira coisa que eu ficava olhando era se ele ia tirar os sapatos para entrar na casa limpinha, brilhando. E às vezes ele assim, distraído como ele é, ele entrava assim, conversando, e eu observando os pés. Aí eu falava, poxa vida, acabei de encerar isso aqui. E agora você já sujou tudo. Já chegava e eu já discutia, porque já estava sujando tudo. Como se não bastasse isso. Punha o café na mesa, agora a gente nem põe mais café na mesa. Cada um vai lá e pega o café, toma. A gente só coloca a garrafa lá com copo, com xícara lá. Quem quiser vai lá, toma, pega o café e toma. Mas logo que a gente casou, a gente colocava café na mesa, tudo certinho, bonitinho. Aí, irmãos, a toalha limpinha. Naquela época não tinha as crianças. Irmãos, ai de quem deixasse cair uma gota de café na toalha. Ai de quem deixasse cair alguma coisa na toalha. Aí já o clima do café já não existia mais. Mas você deixou cair café na toalha limpa, limpíssima. E outras coisas mais, que o Senhor me mostrou tudo assim na tela. Eu falei, Jesus, então eu estou errada de falar essas coisas? Então esse negócio de exigir muito, de querer tudo
sabe? Tudo muito arrumado, tudo muito encerado. Agora, graças a Deus, bendito o homem ou a mulher, ou será, ou o jovem ou adolescente que criou esse tipo de piso aí, ó. A cerâmica vitrificada, é isso? É isso que chama? É. Brilhoso assim, ó. Porcelanato, essas coisas assim. Essas pessoas merecem prêmio. Merece. Grande prêmio. Porque agora não precisa mais. Nada disso. Quem fabricou, quem inventou o escovão, né? Quem inventou o escovão ficou no prejuízo. Mas graças a Deus, pelos inventores, eu louvo a Deus pela vida dos inventores. Então, irmãos, tudo isso, sabe aquela coisinha minúscula que você provoca com qualquer pessoa? Coisa pequena que você pode relevar, que você pode perdoar, sabe? Mas que você não quer perdoar. Eu não perdoo, porque isso daí não se faz, eu não aceito isso. Diga para o seu irmão, perdoa. Aprenda a perdoar. Glória a Deus. Jesus perdoa tantas coisas que a gente faz, né? Desde que o dia amanhece até enquanto estamos dormindo. Ele nos perdoa e a gente fica guardando, né? Guardando mágoa, guardando raiva. A palavra de Deus diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quando você dorme, ou você deixa o sol se pôr, e você continua com seu coração irado, você está dando lugar para o diabo agir na sua vida. Então não deixe isso acontecer, libere perdão. Se o Espírito de Deus está falando isso, é porque alguém aqui precisa liberar perdão. A oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Se você não perdoar os outros, o Senhor também não vai te perdoar. Você retém o perdão para o teu próximo, o Senhor também retém o perdão para você. A melhor coisa que você faz, perdoa, libera, deixa a pessoa cuidar da vida dela e Deus vai cuidar da sua vida. E a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Porque cada vez que você libera perdão, o Senhor também te perdoa e vai te abençoando cada vez mais. E aí a pessoa olha assim, poxa, eu pensei que aquela pessoa ia ficar na pior situação. Olha como ela está abençoada. Porque você liberou perdão. Ah, irmão, mas se você visse o que eu passei, eu não vi, mas o meu Deus viu. E Ele vê também tudo que nós fazemos. E Ele nos perdoa. Então vamos liberar perdão para todos que têm nos ofendido. Tudo isso viria sobre o povo de Israel se eles ouvissem a voz de Deus e obedecessem. Seriam sustentados com o melhor trigo, com o trigo mais fino. Sabe o que é fino? É coisa assim que não é para qualquer um, não. Comida fina, especiaria, coisa tremenda. E o saciaria com o mel que escorre da rocha.
Que coisa! O mel que escorre da rocha. Quem é a rocha, igreja? Quem é a rocha? Jesus é a rocha. O Senhor nos sustentará com o mel que escorre da rocha. É o mel que quase ninguém conhece. É o mel que Ele se dá a conhecer. É o mel que sacia. É o mel que adoça a nossa vida, mesmo na angústia, mesmo na tribulação. Ele nos sacia. Louvado seja Deus. Que nessa noite você possa guardar esta palavra, medite nesse salmo. Guarde esse salmo no seu coração. Cada vez que alguém lhe causar algum mal, você se lembre de que o Senhor Jesus sofreu muito mais. Se alguém te humilhou, o Senhor Jesus foi muito mais humilhado. Se alguém te maltratou, o Senhor Jesus foi muito mais maltratado. Não porque Ele devesse alguma coisa, mas por minha causa, por tua causa, por causa de toda a humanidade. Glória a Deus. Quantas vezes nós não suportamos humilhação? Alguém me humilhou, eu também vou humilhar essa pessoa. Quando eu tiver oportunidade, eu vou humilhar essa pessoa. Me humilhou, que coisa. E as humilhações que Jesus sofreu por mim e por você ali no Calvário? E os açoites que Ele levou? E a coroa de espinho com a qual Ele foi coroado? A coroa de espinhos foi exatamente para uma maneira que o inimigo usou para humilhar Jesus. Porque as pessoas diziam que Ele era o rei dos judeus. Então fizeram uma coroa lá de espinhos e colocaram na cabeça dele. Glória a Deus. Quantas humilhações Ele passou até chegar na cruz. Mas Ele não desistiu. E o Senhor está dizendo para você nesta noite, não desista. Não pare no caminho, não volte para trás. Porque o Senhor suportou muito mais humilhação por nossa causa. E Ele não desistiu, porque Ele nos ama. Ele não desistiu porque Ele nos ama. Que nós possamos também amá-lo e não desistir por amor a Ele. Continuar caminhando. Você que tem parado, que tem desistido, não desista, continue caminhando. Ai, irmã, mas é tanta humilhação, é tanta perseguição, é tanto levante do inferno. O inferno se levanta para cair, porque você que serve ao Senhor, o Senhor está presente na sua vida, e Ele não vai te deixar desamparado, Ele vai se levantar em seu favor. Glória a Deus. Existe o dia da humilhação, mas existe também o dia da exaltação. Quem crê, diga aleluia. Glória a Deus. O Senhor foi humilhado, foi pisado, foi chicoteado, mas ao terceiro dia, Amanaia subiandarabachai, Ele ressuscitou de entre os mortos. Ah, glória a Deus. E aqueles que pensaram que Ele ia ficar debaixo do chão, principalmente o nosso adversário, pensou que havia vencido. Ah, eu já venci, ele já foi derrotado, ele já vai ficar no chão. Não. Glória a Deus. O Senhor levantou ele do túmulo. O Senhor o ressuscitou, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu este mundo. E em nome dele nós também vamos vencer. Glória a Deus. Porque o Senhor não nos chamou para sermos derrotados, mas Ele nos chamou para sermos mais que vencedores.
Então creia na vitória que o Senhor tem para a sua vida. E pare de ficar dando muito valor àquilo que as pessoas falaram, deixou de falar. Olhou para mim de cara feia. Não me cumprimentou quando chegou. Eu fui lá, mas ninguém ligou para mim. O Senhor está com você. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Jesus Cristo está conosco. Então não interessa se alguém olhou assim de lado, ou olhou de cima para baixo, né? Que é aquele olhar que as pessoas às vezes olham para a gente assim, né? Aquela cara de achar que a gente não é nada, né? Nos desprezam, acham que a gente é um zero à esquerda. Mas os olhos do Senhor estão por toda parte, percorre toda a terra, e o Senhor está aí para dar a cada um segundo as suas obras. Quem crê, diga aleluia. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus, guarde essa palavra no seu coração. E vamos, a partir de hoje, obedecer mais a voz do Senhor. Não basta ouvir a voz do Senhor, irmãos. Não basta ouvir a palavra de Deus, não. Tem que obedecer. Assim como era no tempo dos nossos pais. Quando meu pai falava, vai de quem desobedecesse. Imagine o Senhor. Meu pai falava, tem que ser assim, tinha que ser assim. É claro que coisa errada ele não falava para a gente fazer. Mas ele ensinava tudo de acordo com a lei. Não podia desobedecer. Mas infelizmente hoje em dia, o Senhor fala. Entra por um ouvido e sai pelo outro. É o que a gente tem que fazer? Quando o Senhor falar, tampe um ouvido, para a palavra não sair para fora. A palavra descer para o seu coração. Guarde a palavra. Não basta ouvir, temos que guardar, temos que obedecer. Por isso é que muitos servos de Deus estão agindo errado. Estão agindo contra a vontade de Deus. Porque ouvem a palavra, não guardam e não obedecem. Então não adianta. O Senhor pode falar, pode usar quem Ele quiser para falar. Não adianta nada. A pessoa não obedece. A pessoa só ouve, mas não guarda, não obedece. E o Senhor não joga a palavra fora. O Senhor não joga a palavra fora. Ele fala 2 vezes com a pessoa. Se a pessoa não der ouvido, não obedecer, ele não fala mais. Ele não fala mais. Ele deixa a pessoa fazer do jeito que ela quiser. Se der com os burros na água, como diz o mineiro, que dê. O Senhor avisa. Exatamente para que a gente obedeça e faça segundo a vontade dele. Agora, se a gente não quiser obedecer, ele não vai nos obrigar. Quem entendeu, diga amém. Somos muito falhos. Eu digo somos porque todos nós somos. Mas seria muito bom se cada um de nós, a partir de hoje, obedecêssemos mais aquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque não adianta nós falarmos, o Senhor falou comigo. Eu pergunto, falou? E você vai obedecer? Porque ele não fala assim, eu vou fazer isso e isso na sua vida, sem você fazer nada. O Senhor trabalha junto conosco. Ele fala, eu vou fazer, mas você faça assim, assim, assim. Um dia o Senhor falou para mim assim,
Eu orando, pedindo, Senhor, faça isso e isso na minha vida. Não aguento mais essa situação. Não aguento mais essa perseguição. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Senhor falou assim para mim: me busca 7 madrugadas. Nesse tempo de agora, assim, muito mais frio do que agora. Muito mais frio do que esse mês de junho. Esse mês de julho até que não foi muito frio, não. O Senhor falou: me busca 7 madrugadas. E eu vou te mostrar o que eu vou fazer. O que eu fiz? Tremendo de frio, de madrugada, escorregava da cama, nem levantava, só escorregava. Já de joelho dobrado, a coberta nas costas. E ali clamava ao Senhor. E isto foram 7 madrugadas. Mas na 6ª madrugada, o Senhor me deu a resposta. Eu vi a palavra do Senhor se cumprindo. O que estava me servindo de tropeço, sabe o que o Senhor fez? Arrancou do meu caminho. Com mão forte e braço estendido. Porque é assim que o Senhor faz. Estava me servindo de tropeço. E eu não sabia mais o que fazer. Estava sendo humilhada, maltratada. Mas não me queixei ao pastor, não me queixei a ninguém. Falei com o Senhor. E o Senhor disse: me busca. E você vai ver o que eu vou fazer. Entender o mistério? Tem que obedecer. Aí depois o que eu pude fazer? Glorificar. Exaltar o nome do Senhor. Porque Ele ouve e responde a nossa oração. Não sou melhor do que vocês. O que o Senhor já fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês. De todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo também. É só obedecermos a sua palavra. É simples. Ele não exige sacrifício. Ele quer obediência. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. E diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo.